Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando na segunda semana do quarto trimestre de 2023. Hoje nós temos essa semana um título: A Missão de Deus nos Alcança, parte 2. E nós vamos estudar junto com vocês sábado e também a parte de domingo. Sábado à tarde tem o seguinte, o verso para memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos privilegiados, irmãos, porque Deus, logo depois que Adão e Eva caem, Ele continua se movendo para que o ser humano não se perca, mas que o ser humano seja um instrumento nas suas mãos para que Ele prepare essas pessoas para voltarem novamente ao seu estado original, de sermos feitos à feitura, à semelhança de Cristo. E Deus começa seu trabalho já ali no próprio Éden, preparando um cordeirinho onde que Adão e Eva deveriam morrer, ele morre no lugar deles. E depois, com todo o transcorrer da história, Deus nos chama para sermos testemunhas de Cristo, pregarmos esse evangelho. Nós não podemos ser apenas receptores desse grande e tremendo amor de Deus, porque se nós olharmos para o universo, nós vamos ficar impressionados com a grandeza de tudo que Deus criou e quanto Ele despende de amor para conosco. Então, irmãos, nós temos uma missão. Não é uma missão de apenas receber o amor de Cristo. Nós precisamos receber o amor de Cristo para transformar as nossas vidas. Mas nós precisamos ser discípulos de Cristo para doar este amor àqueles que estão ao nosso lado, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Que o Senhor Deus nos dê poder, que o Senhor Deus nos dê forças para que nós sejamos discípulos, dispostos a pregar esse evangelho onde nós estivermos. E que as nossas palavras sejam dirigidas, transformadas pelo poder do Deus Espírito Santo. Que nós não falamos de nós, porque nem temos muito o que falar de nós, porque somos pecadores, mas falamos de Cristo. E que as nossas palavras possam sair diretamente do Teu trono da graça. Dá-nos essa bênção, Senhor, e que durante essa semana cada um de nós reserve tempo para estudar e aprender da Tua missão para conosco, e que nenhum de nós recuse trabalhar nessa missão e ser uma bênção para a vida das pessoas. Essa é a minha oração por mim e por todos nós. Amém. Domingo nós temos como título o Deus triuno, a origem da missão. A missão de Deus nas Escrituras tem Jesus na frente e no centro como o único caminho para a salvação. O próprio Jesus declarou: eu sou o caminho para que vocês andem nesse caminho. Eu sou também a verdade, a única verdade, e a vida para aqueles que querem receber a vida eterna. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, Deus enviou Cristo como seu Filho para vir a esse mundo, para morrer, para salvar e para perdoar aqueles que o aceitarem como seu Senhor e Salvador pessoal. Jesus, estando aqui na terra, ele chama os discípulos, que está lá em João 20, capítulo 20, versículo 21 e 22. E lá ele diz assim: assim como o meu Pai me enviou, eu vos enviei vocês, e eu sopro sobre vocês o quê? O poder do Espírito Santo. Jesus estava preparando os seus discípulos, porque agora ele iria para o Pai e eles deveriam ficar aqui nesse mundo para continuar a missão de Deus, de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Embora a palavra Trindade não conste na Bíblia, são inúmeras as evidências envolvendo as três pessoas da Trindade focadas na missão. É impossível nós acharmos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão na missão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estiveram juntos lá no início, na criação. Depois, Deus Filho e Deus Espírito Santo continuaram a missão de resgatar o ser humano. Quando Jesus vem a esse mundo, o Espírito Santo estava com ele. E agora Jesus volta para o céu, depois de ter ressuscitado, ter sido aceito o seu sacrifício diante do Pai. E agora Jesus está intercedendo por nós e o Espírito Santo trabalhando em nossos corações, transformando, nos levando cada dia a tomarmos decisões ao lado de Cristo, nos dando poder para não pecarmos.
Aprendemos com isso que a missão não é nossa, pertence a Deus triuno, como tal, não vai falhar. Queridos, sempre pense o seguinte: você e eu não estamos fazendo a nossa obra, estamos fazendo a obra de Deus, que Ele nos orientou, que Ele nos pediu, e nós precisamos apenas nos colocarmos em suas mãos, permitindo que o Espírito Santo molde o nosso caráter e nos levem a ser missionários de Deus aqui neste mundo, levando a sua palavra de salvação a todas as pessoas. Fazer discípulos. Quando eu leio Mateus capítulo 28, de 16 a 20, logo eu vejo ali que fazer discípulos é o foco da missão, não é verdade? Porque ali está dizendo que fazer discípulos, batizar, ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Este é o foco da missão, o foco principal, porque todo cristão, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Então, a obrigação do cristão é fazer discípulos, ou seja, pregar o evangelho, não é verdade? Isso é uma incumbência bíblica, é uma responsabilidade que nós temos, na qual Jesus instruiu seus seguidores a ir e fazer discípulos. Os componentes básicos que está lá em Mateus 28, 16 a 20, são, por exemplo, Jesus ordena seus discípulos a ir a Galiléia para estar com ele. Primeiro, é uma ordenança, né? Uma ordem que ele dá ali para que os discípulos vá a Galiléia, porque ali ele estará a fazer as considerações do que foi chamado de grande comissão. Também Jesus vai até a eles e declara sua autoridade e soberania, não é verdade? Porque ninguém pode dar ordem a ninguém se ele não tem a soberania, não é verdade? Então Jesus comissiona os discípulos para uma tarefa, que é justamente fazer discípulos, ensiná-los, batizar, entende? E tudo aquilo que você já conhece. E também ele promete estar com os discípulos até o fim, para todos sempre. Então isso aí é uma promessa que vale também para nós. Por quê? Porque nós somos discípulos de Deus, não é verdade? Discípulos de Cristo. Então fazer discípulos é o foco realmente da grande comissão e principal tarefa da missão. Isso é o que consta lá no livro de Mateus, no capítulo 28 e 16 a 20. A comissão, ela é universal em todo o seu escopo. Essa palavra escopo é uma palavra nova, talvez não tão nova assim, mas ela tem sido usada ultimamente, 2, 3 anos para cá, eu tenho notado que muitas pessoas usam essa palavra. Essa palavra escopo, ela quer dizer alvo, propósito, né? Então ali está dizendo que a comissão é universal em seu escopo. Quer dizer, ela é universal no que diz respeito fazer o discípulo, batizar, ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Amém? O Evangelho Eterno, a mensagem da missão. Quando eu vou no livro de Apocalipse, lá no capítulo 14, é um livro que há pessoas que não gostam muito de ler ou que se assustam com algumas coisas que estão lá. Porém, nós vamos falar aqui de coisas amenas, não é isso? Num primeiro momento, parece, pelo menos, né? E lá fala das 3 mensagens angélicas, e eu vou falar aqui apenas em uma. E você pode perguntar por que angélica, porque ali você vê
que no capítulo 14, versículos de 6 a 7, ele fala de um certo anjo, né? Depois, mais adiante, fala num outro anjo, um segundo anjo, depois de um terceiro anjo, então, anjo, né? Então, por isso se chama as mensagens angélicas, porque cada anjo trouxe ali, né, uma missão. Agora, alguns aspectos, né, é muito possível da gente ver ali nesse Evangelho Eterno que fala o capítulo, os versículos 6 e 7, a gente pode ver ali, por exemplo, a boa nova da salvação, não é isso? Um aspecto, um outro aspecto é a adoração, que permite a restauração dos pecadores, né? Então eu vou ler para você o que está lá no capítulo 14, então, versos 6 e 7, é rapidinho, eu vou ler aqui então. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo, e em grande voz, temei, temei, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e também as fontes das águas. Então vem um anjo, né, como eu li aqui, um anjo voando pelo meio do céu, então trazendo um evangelho eterno para pregar a toda, né, a toda pessoa em todos os cantos da terra, não é isso? Então, por isso nós chamamos de mensagens angélicas, e aqui eu estou falando para você apenas da primeira mensagem angélica, né? Então é uma advertência, né? Porque diz ali mais adiante, como você viu, temei, temei, dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora, então Cristo está vindo e em breve cumprirá a sua promessa. Isso não temos dúvida, segundo a Bíblia, né? De retornar em majestade e glória, onde todo olho o verá, e finalmente estabelecer o reino de Deus aqui na terra, né? Por exemplo, ensinamentos e doutrinas enganosas vão e vêm, vêm e vão, e você está certamente cansado ou acostumado a ver essas coisas, né? Mensagens falsas, pessoas falsas, né? Querendo quase que se colocar, né, e em lugar de Deus, como eu já vi pessoas orar dizendo, eu ordeno que esse espírito saia de você, eu ordeno, ora, eu ordeno. Homem nenhum pode ordenar nada nesse sentido, a não ser Jesus. Mas a mensagem da salvação, o evangelho eterno, ele é imutável, né? Essa mensagem de Cristo, Cristo vem para salvar, sempre foi o papel dele nesses 3 anos e meio. Primeiro ele viveu como homem sendo Deus, né? E ele era então divino e humano ao mesmo tempo, e mesmo sendo Deus, sem haver nenhuma razão nem necessidade dele morrer, a morte que morreu, sofrer do jeito que sofreu, né? Indo, como diz Isaías, né, para o matadouro que nem uma ovelha para ser sacrificada, né? Tudo por conta da nossa cruz, dos nossos pecados, não é isso? Das nossas sanidades, dos nossos, das nossas falsas decisões que tomamos às vezes, né? Contrariando aquilo que Jesus deixou para nós como ordenança, né? Como sugestão, como amigo, como pai, enfim, como uma pessoa que tem um real interesse em você e em mim. Então,
essa mensagem, quando ele diz aqui, quando João diz, olha, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? Então, o que nós temos que fazer para abreviar a volta de Jesus? É levar esse evangelho adiante, né? Porque o pregador não pode estar em todos os lugares. Um discípulo, 2 discípulos, 11 discípulos, 12 discípulos, eles não podem estar em todos os lugares. Então, todo cristão, como eu disse, nasce no reino de Deus, né? Como o quê? Como um mensageiro. Então, se você é cristão, seja também mensageiro, né? Levando essa verdade de fé, essa verdade, aliás, né? Levando essa fé, levando esse evangelho e mostrando as razões por que você crê e por que você entregou a vida a Ele. Olá, vamos estudar agora sobre o povo de Deus, o canal da missão. Como povo de Deus, escoa sobre nós, sobre a nossa responsabilidade, o senso de missão. Como vimos no estudo anterior, Deus tem um povo, Deus tem uma missão. Quem é o Deus da missão? É aquele que salva, aquele que regenera, aquele que cria, aquele que resgata. E nós, como seu povo, temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade é propagar a sua verdade, a palavra de Deus e os seus planos para a humanidade. Logo, o povo de Deus é o conduto, é por onde escoa o canal da missão. Nós somos o próprio canal da missão. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, que diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deus escolheu um povo para que aquele povo contagiasse outros povos, para que aqueles povos contagiados pelo povo de Deus, no qual você é o canal pelo qual está colocada a missão, para que esses outros povos venham a reconhecer esse Deus e se tornem também povo de propriedade exclusiva de Deus. Próximo tópico, o mundo arena da missão. Nós estamos em um grande palco. Esse grande palco se chama planeta Terra. E nós, como filhos de Deus, como seus súditos, somos responsáveis por levar a mensagem. Nós servimos como meio pelo qual a mensagem de Deus é proclamada. E você é responsável disso. Você faz parte desse cenário. Você está nesse palco. Você é atuante, você está na arena, uma arena chamada missão. Portanto, jamais devemos perder de referência qual é o objetivo final dessa missão. Acompanhem comigo aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e 10, que diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. A missão que você tem é uma missão de salvação, para que nesse grande dia que está sendo anunciado aqui na Palavra de Deus, para que nesse grande dia nos coloquemos diante de Deus, diante do Cordeiro, o Cordeiro que é a representação de Jesus. Tudo isso porque acreditamos em um Deus que é fonte de salvação, em um Cordeiro, em Jesus, que entregou a sua vida por cada um de nós. A missão está relacionada na proclamação da salvação, por intermédio de quem? Do Cordeiro, o próprio Jesus.
fazendo a conclusão do nosso estudo, Deus confiou ao seu povo a missão. Deus elegeu aqueles que acreditam nele, aqueles que estão conectados com o céu através do reconhecimento do sacrifício de Jesus. Este é o povo que Deus escolheu para proclamar a sua missão. Mas esse povo não deve se considerar exclusivista, ou seja, detentor de uma verdade, detentor de uma promessa, e não levar adiante essa promessa. É necessário que, seguindo as instruções de Jesus, que este evangelho, o evangelho do reino, seja as boas notícias do reino, sejam levadas a toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação. Esse é o propósito de Deus. Esse é o verdadeiro senso de missão. Que você possa estar compreendendo o impacto que isso tem na sua vida e na vida de todos aqueles que te cercam. Que Deus esteja conduzindo você e colocando você em um ótimo ambiente, em um senso de missão que seja assimilado por você e praticado também. Que Deus abençoe você e sua família e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Querido Pai, ajuda-nos a priorizarmos aquilo que realmente é importante. Por favor, dá-nos sabedoria e coragem para tomarmos as melhores decisões. Em nome de Jesus. Amém.